com o que Deus fez agora. Fique ligado aí. Nós vamos refletir em cima de uma palavra que está em Salmos 73. São 2 versículos. Ao longo da nossa conversa vai ter outros versículos, mas a base da nossa conversa está em Salmos 73, do 26 ao 28. Está logo depois de Salmo 72 e antes de Salmo 74. Agora ficou fácil, não foi? Uma dica dessa é impossível de você não achar. Salmo 73, a partir do verso 26. Já está na tela se você não achou. Quem achou, diga amém. Amém, todo mundo achou. Diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Eu fiquei refletindo nisso hoje e eu fiquei pensando como caminhar com Deus é uma escolha. E no tempo mal, e a gente ouviu o Emily falar aqui, não é uma realidade daqui, é uma realidade da igreja geral. Esse movimento de pessoas fazendo as escolhas que às vezes para nós não faz muito sentido, porque a gente que escolhe Jesus, eu não consigo ver sentido em outra opção. Então, quando alguém fala assim, mas eu não tive como continuar, eu não tive como continuar com Jesus, eu falei, e por que não? Porque estava difícil. E onde você está é fácil? Assim, está no mundo é fácil, está com Satanás oprimindo na cabeça é fácil. Essa sensação de que é mais fácil, porque parece que tem menos coisas para fazer, é que está aprisionando muita gente. E eu fiquei refletindo hoje de tarde. E Deus colocou no meu coração algumas coisas. A primeira delas, eu queria que tirasse o som. Por favor, obrigado. Tem um mistério de Deus de pregar sem música no fundo comigo agora. É uma parada entre eu e Deus agora. Talvez você não entenda, mas todas as vezes que vocês vão me ver pregando, vocês vão ver me pregando sem música no fundo. Em algum momento, se Deus autorizar, eu conto o que é. Mas por hora você só fica abençoando aí. Tem um caminhar, um procedimento que a gente precisa começar a ter na nossa vida de caminhar com Jesus, que é muito prático, porque Jesus é muito prático. Quando ele queria transformar a vida de alguém, ele ia lá e transformava. Não tinha muita conversa, a pessoa precisava ser curada, encontrava Jesus, a partir daquele dia, estava curado. Quando Jesus queria que alguma coisa acontecesse, e fazia. E a gente, às vezes, fica criando essa situação de que parece que, para a gente caminhar com Jesus, parece que tem que acontecer assim, um negócio extraordinário. E, às vezes, a gente deixa de tomar a decisão e caminhar, porque isso faz com que, muitas vezes, a gente... Quem já ouviu alguém dizer assim, não, eu não estou pronto. Não, eu sou... Ou então, eu estou muito novo. Quando alguém fala assim, eu estou muito novo, quando eu estiver mais velho, eu vou começar a pensar em Jesus. A primeira coisa que me dá é uma raivazinha, quando a pessoa fala isso. Porque eu fico pensando, e assim, tá onde essa regra que a gente só morre velho? E se morrer amanhã, vai fazer como? Na hora de morrer vai dizer, não, peraí, eu sou muito novo. Segura a onda aí. E o que a Bíblia diz é que Jesus vai vir de uma forma que... Tem gente que pensa que é assim. Eu conversei com algumas pessoas e as pessoas pensam que vai ser assim. Vai entrar aquele efeito de câmera lenta no mundo todo. Aí a nuvem vai começar a abrir assim com a luz. E aquele som dos anjos. E aí Jesus vai vir. E aí, botaram até um efeito aí. E aí Jesus vai vir. E aí ele vai dizer, aí alguém vai dizer, olha, Jesus está voltando. Aí alguém vai dizer, eu me arrependo, pendo. E aí, naqueles 30 segundos que isso vai acontecer, a pessoa vai dizer, meu Deus, era verdade mesmo. Eu me arrependo, vem Jesus. Parece que vai ser assim para algumas pessoas. Mas o que a Bíblia me diz é que vai ser assim, foi. Acabou-se. Simples assim. E aí as pessoas ficam tentando negociar essa relação com Jesus de um jeito muito perigoso. Quando eu vejo alguém que esteve, não estou falando nem da igreja,
Porque a igreja é um local onde você tem das mais diversas experiências. Mas eu estou falando de quando alguém tem uma experiência com Jesus. Eu encontrei com Jesus e Jesus foi algo incrível. E eu não consigo entender como é que alguém, depois de ter uma experiência com Jesus, abre mão disso. Eu tenho dificuldade de entender. Mas uma das coisas, e a gente vai falar aqui sobre 3 ou 4 coisas importantes nessa caminhada, uma das coisas que eu considero importante, que a gente muitas vezes como igreja, não a gente aqui, Igreja Batista de Aracuí, mas a igreja de Cristo, muitas vezes ela negligencia, que é um ponto fundamental, que é conhecer a palavra. Quando a gente conversa com as pessoas, e está lá no Salmo 119:1, se o pessoal puder colocar, põe na tela aí, a gente negligencia a palavra de um jeito muito prático e às vezes de um jeito muito sutil. Se a gente for perguntar, se eu perguntar aqui agora, quem lê um capítulo inteiro, por exemplo, da Bíblia essa semana, talvez poucos levantem a mão. Se eu disser hoje, então, talvez seja um desastre. Mas por quê? Porque a gente prioriza outras coisas. Eu já me peguei nessa situação. Essa semana eu fiquei triste com essa situação, comigo mesmo, né? Porque comigo eu posso falar e ficar triste, porque eu não posso me zangar comigo mesmo, né? Então, de alguém eu não falo, mas de mim mesmo eu falo. E eu cheguei cansado, eu estava cansado, eu falei, meu Deus, como eu estou cansado, eu vou descansar. E aí fiz uma oração, nós temos o hábito em casa de orar, eu, minha esposa, meus filhos, nós oramos, fomos dormir. E aí eu peguei o celular e comecei a responder mensagens. E eu percebi que eu fiquei quase 2 horas fazendo isso. Quando eu fui dormir, era quase 2 horas da manhã. E eu pensei, mas eu não estava cansado? Oxi, eu não estava cansado nesse instante? Aí eu falei, então, Deus, eu agora vou ficar 2 horas também orando, né? Para dar uma equilibrada. E aí eu botei o celular na cabeceira e comecei a orar. E 5 minutos depois, já era. Eu estava dormindo. Eu sei porque no outro dia de manhã foi que eu fui me lembrar o que tinha acontecido. E eu pensei, por que eu não fiquei as últimas 2 horas lendo a palavra? Por que eu não fiquei as 2 últimas horas orando? Porque nós condicionamos para nós mesmos que no nosso dia a dia a gente se condicionou a dar o que sobra para Jesus. E às vezes a gente está fazendo isso automático e não percebe. É como, tem gente que fala assim, eu não vou dizimar, eu não acho certo dizimar. Tem gente que pensa assim. Aí tem gente que fala assim, mas às vezes eu não tenho dinheiro para dizimar. Beleza, não recebeu. Está ruim o negócio. Mas e o tempo? Qual é a desculpa? Porque nós temos 24 horas por dia. Será que a gente está dando 10% do nosso dia para Jesus? Se você for fazer a conta, talvez você vai ver que não chega a 5%, não chega nem a 1% algumas pessoas. E a primeira coisa que veio ao meu coração é, precisamos conhecer a palavra. E aí esse versículo de Salmo diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse versículo ele é muito poderoso, porque a receita que está sendo dada para nós aqui é, o que eu faço para não pecar? Porque a gente vai estar sujeito e sendo exposto ao pecado o tempo inteiro. Porque o inimigo não descansa, é o tempo inteiro. E a sensação que eu tenho é que algumas pessoas, o inimigo nem precisa fazer nada. Porque já há uma predisposição no coração de dizer não para as coisas de Jesus, parece. E o que ele está dizendo aqui? Eu guardei a palavra no meu coração para não pecar. Porque na hora que eu estou disposto, diante de uma situação de um possível pecado, a Bíblia me diz como se comportar naquela situação. E eu só não sei, porque eu não leio. E aí a gente vê isso em todos os lugares. Eu converso com muitos amigos pastores e um dos grandes desafios da igreja hoje chama Escola Bíblica Dominical. É um dos grandes desafios das igrejas. Por quê? Porque a Escola Bíblica Dominical é o local onde você recebe esse conteúdo mastigado. Pense que você vai estudar um texto em casa. Existe a chance de você ler um texto e você, porventura, não entender algumas coisas. Algumas coisas talvez não fiquem claras para você. E aí você vai ter que pesquisar um segundo texto, pesquisar, às vezes, um livro fora da Bíblia para complementar. E se a pessoa não está tendo coragem de ler a Bíblia, imagine pesquisar. E aí qual é a estratégia? É que a escola bíblica te dê isso mastigado. Olha, se tivesse gente que o único contato com a Bíblia na semana fosse a EBD, já teria um monte de gente com a vida melhor. Porque se ela trabalhasse durante a semana, o texto que ela aprendeu no domingo já seria diferente. E qual é a estratégia de Satanás? É tirar as pessoas do local onde elas vão receber isso mastigado.
para que elas fiquem com as suas limitações, dizendo, eu não leio porque esse texto eu não entendo, eu não leio porque eu não tenho tempo. E para vir para a igreja, para a escola bíblica, que é só sentar e assistir, que não precisa fazer nada. Você nem precisa saber ler para vir para a escola bíblica. Eu não sei ler não, pronto. Não precisa nem saber ler. E a primeira coisa que a gente, do texto que a gente leu, desse versículo inicial dos Salmos que a gente leu, que é um texto que há uma escolha. Eu escolho, o texto está dizendo, eu escolho caminhar com esse Senhor, que é o Senhor da minha vida. Eu escolho. Vai ter gente que vai escolher não caminhar. Tem um preço isso. E onde é que está a grande armadilha? É que esse preço está sendo colocado para essas pessoas como um preço diferente do preço real. Muita gente não entende que só há duas opções, vida eterna e morte eterna. Só tem esses dois caminhos, não tem um terceiro. E o caminho continua estreito para a vida eterna, não teve reforma não, continua o mesmo caminho. E o que as pessoas estão reproduzindo por aí? É que uma hora ela se conecta com Jesus, que ela não está na igreja, mas ela também não está matando, não está roubando, então ela está, vamos dizer assim, numa espécie de sala de espera do céu, esperando que Jesus vai olhar e vai dizer, não, você não estava comigo não, mas você era gente boa pra caramba. Eu acompanhei você lá, gente boa, você não merece não. E o que a Bíblia me diz é justamente o contrário. E o nosso choro, e a nossa oração, e a nossa indignação de que tem que fazer a gente sair de casa e ir atrás das pessoas, tem a ver com a nossa clareza deste fim. Se eu entendo que o fim ou é inferno ou é céu, e Jesus manda eu ser amor como ele é amor, eu preciso chorar quando eu vejo alguém se desviando do caminho do céu. Isso precisa me incomodar. Eu preciso ficar triste quando eu vejo que alguém não está no caminho do céu. Eu não posso simplesmente aceitar e dizer, poxa, fulano, conheço a história, caminhava com Jesus, hoje não caminha mais. Paciência, né? Cada um faz suas escolhas. Eu como cristão, eu não posso ser assim. Eu preciso chegar em casa e chorar um pouco pelaquela pessoa, ainda que eu não seja o melhor amigo dela, eu não tenha muita intimidade, mas eu preciso chorar diante de Jesus para que ele me use e diga, Jesus, eu não sei o que está acontecendo, mas se o Senhor quiser me usar para alcançar aquela pessoa, pode me usar. E por que muitas vezes a gente tem medo de fazer esse pedido a Jesus? Porque no fundo, a gente tem medo de ser confrontado no campo de batalha. Porque se a gente for atrás de alguém, se a gente for pregar o evangelho para alguém, e a gente encontrar alguém que saiba 1% de Bíblia mais do que a gente, e essa pessoa nos confrontar, a gente fica com medo de passar vergonha. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Você conhecer e ler a Bíblia é fundamental, mas quando você vai para o campo de batalha, para o campo de pregação do evangelho, você não vai sozinho. Ou pelo menos não deveria ir. E toda vez que eu estou num lugar estranho, que Deus me incomoda para falar com alguém em algum lugar, eu digo, Senhor, que seja o Senhor através de mim, que não seja eu. Porque se for eu vou julgar, eu vou olhar o ambiente, eu vou pensar na estratégia. Eu não quero pensar na estratégia, eu quero falar. E quando chegar lá vai ser o Senhor. Então, contra o Senhor, ninguém pode. Ninguém vai me derrubar se for o Senhor. Então, vamos nessa. Mas a gente não está fazendo isso muitas vezes, porque a gente não está lendo a palavra. A gente não está se alimentando daquilo que pode ser o alimento que vai fazer a gente no campo de batalha não passar fome. Porque o grande medo é passar fome no campo de batalha. E muita gente está enfrentando isso no dia a dia, porque está escolhendo, e aí é sim uma escolha, está escolhendo não ler a palavra. Pastor, mas você não conhece a minha rotina, você não sabe como é o meu dia. Eu não tenho tempo. Eu digo, seu dia só existe porque Deus permite que ele exista. Você só acorda de manhã porque ele permite que você acorda. Então, nada é mais importante do que isso. Você precisa, pastor, mas quando eu acordo, muitas vezes eu acordo atrasado, não dá para ir, porque o senhor não me conhece, porque eu acordo 1 hora antes para me arrumar e ainda saio atrasado. Quem recebeu aí, diga amém. Eu acordo 2 horas antes e ainda chego atrasado, ainda saio atrasado. Beleza, então você precisa começar agora a dormir mais cedo, ou então acordar mais cedo, ou então em algum momento do dia, não precisa necessariamente ser de manhã, em algum momento do dia você precisa dar seu dízimo de tempo. Você precisa parar. E eu sei que não é fácil. Eu sou uma pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu sei que não é fácil. Mas nós estamos com um exercício diário de fazer isso. Nós criamos um grupo piloto, que está funcionando já há uns 15 dias, onde tem algumas pessoas lá nesse grupo, que está fazendo 3 momentos de oração diário.
mais ou menos umas 10 horas da manhã, mais ou menos umas 2 horas da tarde, mais ou menos umas 9 horas da noite. Por que eu falo mais ou menos? Porque ninguém estabeleceu um horário. O que a gente estabeleceu foi que, pelo menos 3 vezes ao longo do dia, a gente pararia onde estivesse e iria orar. E fizemos uma experiência. Tem um grupo de umas 5 ou 6 pessoas fazendo isso. E os relatos desses últimos 15 dias das pessoas foram assim: pastor, é incrível porque eu achava que eu orava. A primeira coisa que eu ouvi foi essa. Eu achava que eu orava. Depois que eu vi que eu comecei a orar 3 vezes por dia, eu vi que eu não orava nada antes. Outro disse assim: eu achei que eu não ia conseguir. Mas eu não estou conseguindo fazer 3 orações por dia grandes, mas eu estou fazendo 6 pequenas. Eu achei isso interessante. Alguém falou assim: eu estou fazendo flashes de oração. Aí eu falei: como é que é flashes de oração? Ele disse: eu estou saindo na rua e de repente eu me lembro, acontece uma situação, eu falo: tem que orar por aquilo. Aí eu paro e oro. Só que meia hora depois eu olho para outra coisa, tenho que orar por aquilo. Aí eu vou e oro. E antes essas coisas passavam desapercebidas por mim ao longo do dia. Agora nada passa mais, porque agora eu entendo que eu tenho um compromisso de oração. E como é que a gente faz isso? Na hora que a pessoa ora, ela põe no grupo. Então, às vezes, tem gente que ao longo do dia faz 5, 6, 7 postagens, bota lá o legalzinho, bota só um ok, a gente já sabe que aquela pessoa orou. Mas tem gente que ainda está engateando no processo, mas disse assim: eu quero participar. E por que isso está acontecendo? Porque nós estamos orando como igreja por um avivamento, nós estamos orando como igreja para que Deus se manifeste nesse lugar, nós estamos orando como igreja para que pessoas se reconectem, para que novas pessoas cheguem. Por quê? Porque nós entendemos que igreja cheia é mundo vazio. É só isso. Então, esse entendimento veio a partir da nossa experiência de leitura com a palavra. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa conhecer a palavra. Se você quiser ser um discípulo de Jesus, se você quiser caminhar segundo ele, você precisa entender quais são as ordens que ele tem para você. Eu quero ser como Jesus quer que eu seja. E o que é que Jesus quer que você seja? Rapaz, não sei, ele não fala comigo, eu estou aqui esperando ele me dizer. E ele já deixou tudo pronto, escrito para você saber. Se a gente quer ser Jesus, ser como Jesus e seguir Jesus, a gente precisa entender minimamente o que Jesus quer da gente. E o que ele quer da gente está escrito. E talvez eu e você estejamos negligenciando isso. Pastor, mas eu leio todo dia. Leia mais. Pastor, estou tendo dificuldade. Procure alguém que não está tendo dificuldade e pergunte para ele como é que ele pode te ajudar. Um outro ponto é investir em oração. Esse, para mim, é um ponto crucial. E aí tem um texto lá de Mateus, que não é Mateus daqui. Mateus, obviamente não é Mateus daqui. Mateus 6, 5, 6, põe na tela aí. Mateus 6, 5, 6 diz assim: e quando vocês orarem, porque não é só você orar em quantidade de oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore, e a seu pai, que está em secreto, então seu pai, que vê o secreto, o recompensará. O que esse texto está dizendo para nós é que você precisa orar, ainda que ninguém esteja vendo, de preferência que ninguém veja. De preferência no secreto do seu quarto. Mas talvez a sua experiência de oração com Jesus, no secreto do seu quarto, seja só para derramar lágrima quando algo está ruim. Passou um perrengue, faltou alguma coisa, está numa situação difícil. Meu quarto, Senhor, eu te amo, Jesus. Entra com a providência. Mas quando tudo está bem, na rotina diária, na rotina do dia a dia, você não consegue ir para o seu quarto, talvez. E quando eu estou falando do quarto, eu não estou falando do quarto necessariamente. Estou falando de um lugar onde você entende que é o seu lugar secreto com Jesus. Essa semana eu vi um vídeo de um empresário em São Paulo, onde ele estava mostrando a empresa dele, e ele fez um vídeo, ele mostrou: aqui é a nossa empresa, aqui é o departamento comercial, aqui é não sei o quê, e cada porta dos lugares tinha a plaquinha, né? Comercial, financeiro e tal. E aí ele fez aqui: esse é o lugar mais importante da nossa empresa. E aí ele mostrou, tinha lá, quarto de guerra, escrito na plaquinha. Ele abriu, dentro do lugar tinha uma poltrona confortável, umas almofadinhas assim. Ele disse: aqui é o lugar da nossa empresa disponível para qualquer um dos funcionários ao longo do dia parar e vir orar. Eu achei incrível aquilo. Eu falei: Jesus, no dia que eu tiver uma empresa assim, física, eu vou botar um negócio desse. Porque você imagina, você está com o seu funcionário lá e ele dizer para você assim: chefe, um minutinho só, eu preciso dar uma orada ali. Você imagina o que é esse ambiente?
Você imagina o que é você estar num lugar onde você está na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua escola. Você imagina se na sua escola, em algum momento, alguém levantasse a mão e dissesse, professor, aí o professor dissesse, quer ir no banheiro? Não, eu queria só um minutinho que eu preciso orar ali por uma coisa. Aí na escola ter lá o quarto de guerra. Será que as escolas estariam desse jeito? Será que as empresas estariam desse jeito? Mas a gente não está conseguindo fazer isso nem na nossa casa. O texto que nós lemos no começo fala de uma escolha. Nós precisamos escolher. Pastor, mas eu não consigo em casa. Que quando eu chego em casa, é cachorro, é menino, é papagaio, é vizinho, é som, é tudo. Então sai da sua casa, vem na igreja, vai em algum lugar. Pastor, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Então cola com alguém que consegue. Começa a pedir ajuda nesse sentido. Quando eu tenho algo que eu não consigo fazer, eu peço ajuda para alguém que eu estou vendo que está conseguindo. Então nós precisamos olhar para o jejum, para a oração e para o jejum de um jeito especial. De um jeito especial. Outro dia eu assisti um filme, eu não lembro o nome. Quem lembrar aí vai me ajudar. Que é de um soldado que vai para a guerra que não quer pegar em arma. Até o Último Homem. Quem não assistiu, assista. Recomendo. E ele quer ir para a guerra, mas ele tem um propósito no coração dele que ele não quer tirar a vida de ninguém. Então imagina um soldado que quer ir para a guerra, mas não quer matar ninguém. Que conflito. E ele vai. E ele entra para a história de um jeito sobrenatural. Não vou contar, porque quando você assistir o filme, você vai ver. Se eu contar... Mas tem uma cena do filme que me chama a atenção. Depois de uma noite, de um dia e uma noite de batalha, onde centenas de soldados morreram, eles juntavam os que sobreviveram, vinha um batalhão novo e eles subiam de novo naquela montanha. Já sabia que um monte ia morrer. Mas eles tinham uma rotina de estratégia de batalha. Então, subia, morria, subia até que eles vencessem. E em um determinado momento tem um batalhão pronto para subir e o comandante passa um rádio para o comandante do batalhão e fala assim, vocês já deviam ter começado o ataque em uns 10 minutos, estão esperando o quê? E o comandante fala assim, a gente está esperando o soldado 2 orar. E a cena é 20, 30, sei lá, 50 soldados em forma e ele, 2 no canto da montanha, ajoelhando, ou orando, para que eles possam subir para onde eles tinham absoluta convicção que 90% de chance era de morrer. A oração deles não era para, Senhor, faz o comandante dizer para a gente não subir. Não, não era essa a oração, não. A oração era, a gente vai para lá, vai com a gente aí. E o batalhão esperou o soldado orar para ir para o campo de batalha. Se isso não faz sentido para você, se isso parece uma maluquice, bem-vindo ao mundo dos malucos. Porque a Bíblia diz que a gente vai ser visto como doido mesmo. E se um dia eu estivesse na guerra, eu queria ser 2. Eu queria chegar e dizer, seu comandante, eu vou. Agora deixa eu orar aqui, porque vocês todos, se não orar, vão morrer, eu volto. Quem confia comigo, venha, vamos orar. E no dia a dia, por que a gente não faz isso? Por que a gente tem que estar numa situação excepcional, se o nosso dia a dia, muitas vezes, é uma verdadeira guerra? Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, ó? Eu já ouvi muitas vezes isso. Quantas vezes você já ouviu um pai se arrumar para ir trabalhar e dizer assim, tchau, filho, estou indo para a batalha. Quem nunca ouviu o pai falar assim? Ou para a esposa, ou para o filho. Estou indo para a batalha. Encontra uma pessoa na rua. E aí, irmão, está indo para onde? Estou indo para a guerra. Como se o trabalho, como se ele chegasse lá e fosse morrer. Você não vê alguém dizer assim, estou indo para o lugar que Deus me abençoou para trazer a comida para a minha casa ou a receita para o meu dia. Não, é sempre eu vou para a batalha, eu vou para a batalha. E já que você vai para a batalha, por que não ora? Porque nós criamos na nossa cabeça, no nosso inconsciente, a falta de necessidade de orar. Porque nós começamos a... Quando eu falo nós, eu não estou falando de mim especificamente nem de vocês, eu estou falando do ser humano, para que a gente não personalize. Nós entendemos que muitas vezes a gente pode caminhar com as nossas pernas, que a gente não precisa de Jesus. E aí, quando acontece alguma coisa legal, a gente se conecta naquilo e esquece de agradecer, esquece de perguntar a Jesus. Ontem, eu recebi uma ligação muito interessante. Quinta-feira, eu recebi uma ligação de hoje, sábado. Quarta foi quinta? Cadê Daiane? Que ela que vai me corrigir nisso aí. Quinta-feira, eu recebi uma ligação e ontem eu recebi outra. 2 propostas para mim. Na de ontem, eu já tinha dito isso para de quinta, na de ontem, ele me falou, e aí, qual é a sua resposta? Aí eu falei, por que eu tenho que lhe responder agora? Aí ele disse, não, porque eu quero saber. Eu falei, se eu lhe disser, vai ser meu sentimento.
E assim, ó, eu vou precisar submeter isso a Deus, eu vou colocar isso em oração hoje de noite com a minha esposa, vou orar até que Deus me responda. Se Ele me responder a tempo do tempo que você precisa, nós vamos estar juntos. Se Ele não responder, não vai estar junto. Eu não vou dizer sim porque eu quero, não. É quando Deus me responder. E Deus é Senhor do tempo. Se você precisa de uma semana, Ele não vai me responder em 10 dias. Porque aí não tem lógica. Então, segura a onda aí, eu vou orar, Deus vai me responder. E se tiver que ser, vai ser. Ele, tá bom, amém. Eu senti que tinha 3 pessoas na reunião online. Um olhou com aquela cara de, um negócio desse, o cara não vai responder, sabe? E eu falei, não vou responder não, eu vou orar. Ele, tá bom. Por quê? Porque se Deus tem o melhor para mim, eu preciso consultar, e o melhor para mim, aos meus olhos, é tendenciosamente enganoso. Se eu sou formado numa coisa, a tendência é que eu olhe para as oportunidades naquela área como coisas que Deus está mandando para mim, não necessariamente é. Pode ser, mas pode não ser. Então, na dúvida, eu faço o que? Eu consulto. E como é que eu converso com Deus sobre as coisas que eu quero que Deus para mim? Começa essa conexão na oração. Eu preciso dizer a Deus todos os dias o que eu sinto para que Ele me diga todos os dias o que Ele quer e o que Ele acha. E é perguntar, e às vezes é sem dizer uma palavra. Mas nesse diálogo a gente também precisa ter silêncio, para a gente ouvir quando Deus responder. Às vezes eu falo assim, eu vejo pessoas assim, pastor, eu vejo mais isso com um negócio de namoro. Pastor, eu estou interessado no menino, estou orando para Deus me falar. É mesmo, meu filho, de que igreja ele é? Não, ele não é crente não. Mas assim, ó, Deus, eu creio que ele vai se converter. Perguntando, gastando tempo de Deus com esses negócios aí. Se ainda tivesse os 2 crentes, menos mal. Aí, mas e como é que eu faço? Eu digo, então você quer continuar orando? Continua orando. Pronto, agora só também faça alguma coisa quando Deus responder. Não venha com esse negócio, se for ele vai vir hoje com a camisa azul. O menino tem a semana toda vindo de camisa azul. E você querendo dar essa enrolada em Deus aí. Por quê? Porque a conexão de oração faz com que o Espírito Santo em nós haja como um sinalizador claro. Você já ouviu? E traduzindo isso o Espírito Santo de Deus testifica. Se você está colocando algo diante de Deus, e Deus quer ou Ele não quer, Ele vai responder para você de uma forma clara. Deus não vai permitir que você avance com a resposta que parece a verdade, para que você quebre a cara lá na frente. Esse não é Jesus. Jesus quer te dar clareza numa decisão. E se não está claro, é porque não é a resposta que Jesus quer te dar. Uma outra coisa se eu conheço a palavra, se eu estou em dia com a oração, firme, conectado com Deus com a oração, eu preciso ter um terceiro ponto que eu considero talvez o mais importante, que eu preciso ser obediente. Porque se eu estou colocando diante de Deus uma questão e Deus me responde que sim ou que não, eu preciso obedecer aquela resposta. Porque se eu coloco diante de Deus e Deus diz assim, não, e eu disse assim, eu vou continuar orando, porque Deus me disse não, eu vou continuar orando, porque não tem por que Deus me dizer não nesse negócio. Esse negócio é legal, velho. Deus me disse não por quê? Então assim, Deus, eu estou aqui, viu? Continuo esperando o Senhor me responder. Eu fico pensando assim, Jesus dizendo assim, continuar, responder, eu não já respondi? Não é resposta não? A gente precisa ser obediente, como está lá em João 6,38. Olha o que Jesus disse em João 6,38. Ele diz, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a pergunta para você é, quem tem te enviado? Quando você acorda de manhã e quando você sai para a rua, você sai enviado por quem? Você sai direcionado por quem? Se Jesus é a direção do seu dia, você precisa fazer como ele fez. E ele disse que ele veio para fazer aquilo que quem o enviou mandou fazer e não o que ele quer fazer. Nem da cruz, que talvez tenha sido o momento mais doloroso de Jesus, que ele podia ter usado do seu recurso de filho de Deus para não passar, ele não abriu mão de passar. Você não quer passar as coisas que tem que passar para conquistar aquilo que Deus quer te dar. Você quer pronto, mastigado. Mas se você ainda quisesse mastigado, orando, jejuando e lendo a palavra, seria incrível. Porque talvez você quisesse que Deus lhe favorecesse, porque você tem orado e jejuado e lido a palavra tanto que você acha justo Deus te favorecer. Mas na maioria das vezes, as pessoas que estão querendo que Deus faça o que elas querem, sequer estão orando ou lendo a palavra. Elas querem porque querem mesmo.
Porque se você tivesse 24 horas orando, 24 horas lendo a palavra e chegasse diante de Deus e dissesse: Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, o Senhor tem que me obedecer, ele ia dizer: nem te conheço. Você imagine você que não tem nem lido, nem orado, nem jejuado. Está pleiteando diante de Deus algo que só quem tem intimidade pode pleitear. O texto que a gente leu do começo de Salmo fala de intimidade. E quando o menino perguntou, acho que o Tiago me perguntou assim, qual que é o título da mensagem? Eu falei, põe assim, ó, intimidade real. Porque nós não estamos falando da intimidade teórica, nós não estamos falando de conceito de intimidade, nós não estamos falando de uma opção de intimidade, nós estamos falando de intimidade real. Se eu sou íntimo de Jesus, eu oro, eu leio a palavra, eu jejuo, e eu estou conectado com Ele todos os dias, inclusive quando Ele me dá não. Sobretudo quando Ele me dá não. Porque é muito fácil estar conectado com Jesus quando Ele está fazendo aquilo que você quer. Mas quando Ele diz não para você, como é que você faz? Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos investir em oração e jejum. Nós precisamos fazer isso. Essa semana eu estava conversando com um pastor, nós vamos fazer em agosto, nós estamos procurando o melhor dia, nós vamos fazer a vigília. Eu falei assim, ó, pastor, a vigília para mim só tem graça se a gente vê o sol nascer. Aí tinha uma pessoa que estava assim perto e falou, mas esse negócio de vigília até de manhã, pastor, é complicado, porque tem que ter uma programação intensa, porque de manhã tem que providenciar o café para quem está aqui. Eu digo, tem nada. A gente tem que vir aqui orar e ficar com Deus aqui chorando, se acabando até de manhã. É uma vez só que a gente vai fazer isso. Não é para ficar 1º de agosto até 31 de agosto sem dormir 24 horas, não. É uma noite. Se eu não estiver disposto a dar uma noite para Jesus, para buscá-lo, para adorá-lo, se não estiver disposto a dar uma noite, que direito eu tenho de pedir que Jesus me dê um dia sequer de atenção? Se o entendimento for de que a vigília não tem que ser até de manhã, não tem problema. Mas eu no meu coração, gostaria que fosse até de manhã. Ah, eu estou cansado. Você está cansado, você senta num canto ali, descansa. Mas eu gostaria de dar uma noite da minha vida diante de Jesus, ainda que a gente tenha que fazer uma programação, chamar 5 pessoas para pregar, fazer um esquema aí com o pessoal de louvor, revezando 2, 3, tocando. Não sei como é que a gente vai fazer. Mas se não tiver também nada disso, se a gente tiver que só ficar aqui chorando diante de Jesus calado, a gente fica. Eu fico. Porque a gente precisa começar a ser obediente para as coisas que Deus quer. Deus quer que a gente saia e faça a diferença lá fora. E para a gente fazer a diferença lá fora, nós não podemos ir de qualquer jeito. A gente precisa ir com a vida arrumada, a gente precisa ir abastecido. É como se você botasse um colete para ir para a guerra, cheio de lugar, para botar granada, para botar arma, para botar faca, mas você não bota nada. Você vai só com colete. Aí na hora que a pessoa vai, claro, fazendo uma analogia, né? Para você não sair com faca dando ninguém aí. Você sai para a guerra, aí o cara puxa uma espada para você, aí você bota a mão no corpo da espada, quando puxa, não tem. Você só botou o corpo da espada, não botou a espada. Vai acontecer o que com você? Se você tiver boa condição física, você vai correr. Se não tiver, você vai morrer. E o que nós estamos sendo convidados é para ir para um campo de batalha real. A gente não tem mais tempo de ficar com conversa fiada com Jesus. Não temos mais tempo. Às vezes eu fico pensando, eu vou construir algo para meus filhos e para os meus netos. E aí imediatamente eu penso, será que vai dar tempo de eu ter neto? Você sabia que eu penso nisso? Eu penso triste, não penso assim, normal não. Para mim é triste, que eu gostaria de ser avô, acho que eu seria um avô legal. Mas eu sinto que talvez não dê tempo. Porque se você não sente que o negócio está estreitando e que Jesus está na porta aí, tem alguma coisa errada com você. Pode ser até que ele não venha nos próximos 30 anos, mas que está perto, está. Eu não sei se vai ter a geração de meus netos. E ao mesmo tempo que eu me preocupo com isso porque eu queria ser avô, eu me alegro com a possibilidade de que isso aconteça logo, porque se você não se alegra, tem alguma coisa errada. Mas por que eu me alegro? Porque eu leio a Bíblia, eu oro, eu me conecto com Jesus, Ele me diz o que Ele quer, eu sei o que Ele quer, faz sentido para mim o que Ele quer. Então, como eu sei o que Ele quer e sei o que a Bíblia está dizendo sobre esse tempo, o tempo do fim não me causa tristeza. Por que tem gente que está triste? Porque não sabe efetivamente o que vai acontecer. Só sabe que em um momento Jesus vai voltar, que vai todo mundo, o cara vai morrer.
Pronto. Mas não sabe efetivamente para onde vai. Eu me alegro com a possibilidade de eu ir para o céu. Eu acho que vai ser incrível. Eu acho incrível isso. E isso é muito maior, infinitamente maior do que o meu desejo de ser avô. Entende o que eu estou falando? Então não posso me entristecer com isso, eu tenho que me alegrar. E ao mesmo tempo eu tenho que chorar por aqueles que estavam na presença e não estão mais, ou por aqueles que ainda não estão na presença, e que eu gostaria que estivesse, porque eu queria vê-los estar com eles no céu. Eu não quero que eles fiquem no fogo eterno do inferno. Porque não vai ser mais ou menos não, ruim não. É dor e sofrimento eternamente. E se você não quer isso para você, você precisa não querer isso para os outros também. Como bom cristão, você precisa querer isso. Se você está só olhando para você e para a sua família no máximo, e o seu olhar de alcance das coisas de Deus não passa de você e da sua família, você precisa começar a ter experiências mais intensas com Jesus. Você precisa começar a olhar para as pessoas e começar a sentir compaixão até por aquele estranho. Não sei se vocês perceberam, mas ultimamente na nossa igreja nós temos recebido muitos visitantes, muitas pessoas que não tinham conexão nenhuma conosco. Não vieram convidados por ninguém, não vieram porque Jesus mandou vir. E muitos desses que estão chegando aqui com vício de droga, de álcool. Chegam aqui dizendo assim, eu quero me libertar disso, e eu não tenho ajuda de ninguém. E aí o cara chega aqui, a gente abraça ele fica. Na outra semana cai, levanta, porque é difícil o processo de libertação do álcool. Há um processo químico, físico no corpo. É difícil. Mas eles estão batendo na porta e estão entrando. E se você, nas suas orações durante a semana, não ora por quem sofre por esse tipo de problema, tem alguma coisa que precisa encaixar, está errado. Ah, mas na minha família, eu não tenho ninguém que tenha esse problema. Beleza, e aí? Porque não tem na sua família, você não vai se preocupar? Na minha família, eu também não tenho direto alguém que tem esse problema. Mas eu preciso chorar e me alegrar quando alguém vem, e eu preciso chorar por aqueles que ainda não vieram. Tem que ter sentido isso para você. Um outro ponto importante está lá em 1 João 1,7. Eu preciso andar com quem anda com Jesus. Na minha caminhada, eu decido ler a palavra, eu decido orar e jejuar, eu decido ser obediente, mas eu continuo andando com as pessoas que são totalmente contrárias a isso. Com o tempo, eu vou deixar de fazer essas coisas. É questão de tempo. Porque enquanto você dedica 1 minuto seu para essas coisas de Jesus, o mundo dedica 3, 4, 5 opções para que você largue isso. Eu tenho amigos que não são meus amigos mais, que ficaram para trás. Escolheram se desconectar de mim porque eu sou crente. Escolheram se desconectar de mim porque toda vez que fazia alguma coisa errada eu estava presente, ficavam com vergonha. Escolheram me abandonar. E eu escolhi caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus tem um preço. Algumas pessoas vão ficar para trás. Outras pessoas novas vão vir. Vai ter gente que vai dizer, eu me conectei com Jesus porque me espelhei no seu testemunho. E às vezes a gente nem tem ideia disso. Por exemplo, Mislene e Sara casaram. Foi incrível o casamento delas. A história delas de casamento, a história delas até o casamento, inspirou com certeza e vai continuar inspirando muita gente a querer casar. Porque o que o mundo diz lá fora é que não vai casar, rapaz. Mora junto, fica junto, vê como é. Porque se eu casar e depois eu descobrir que não é a pessoa, como é que faz? Essa é a conversa do inferno aí, do diabo. É simples. É só você namorar, noivar, consultar Deus, ver se é a pessoa, Deus autoriza, você avança, Deus autoriza, você avança, aí você casa já com todas as autorizações de Deus e dá tudo certo. Ah, mas se depois eu descobrir que a pessoa não era do jeito que eu pensei, é que você não perguntou antes, você teve tanto tempo para perguntar, mas ainda se você descobrir, você tem um recurso de orar e jejuar para que aquela pessoa seja ajustada diante de Deus. Porque eu não conheço nenhum caso de casamento 100% incrível. Que nunca teve uma situação, nunca teve um negócio assim que a pessoa fala, meu Deus, onde foi que eu fui amarrar meu jegue? Sempre tem alguma situação que vai tirar você da estabilidade. Mas qual é a raiz do negócio? Eu estou num relacionamento autorizado por Deus. Eu perguntei a Deus antes, Ele autorizou. Então, se Ele autorizou, Ele vai cuidar. E aí você começa a orar, a jejuar. E aí a coisa começa a acontecer. Esse texto de 1 João diz assim, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você quer ser luz? Tem que andar com quem é luz. Pastor, mas tem cada vez menos gente luz.
Então, cada vez menos você vai andar com gente, não tem problema, você vai andar com menos pessoas a cada dia que passa. Mas você precisa caminhar com quem é luz. E aí, 2 pessoas luz, não tem treva que resista. Você precisa começar, pastor, mas meus amigos até aqui, a maioria deles não são convertidos. Beleza, então escolhe o que é que você quer para a sua vida, escolhe se você quer continuar caminhando com eles. A não ser que você esteja num evangelismo louco, falando com eles, e que Jesus tenha mandado você ficar, escolhe se você quer continuar caminhando no caminho que vai todo dia te expor a algo que te coloca no perigo, ou se você quer caminhar todo dia com alguém que lê a Bíblia, que jejua, que ora. É uma escolha. Você precisa escolher. Eu todos os dias tenho orado por minha família. As pessoas da minha família que não são cristãos, que não conhecem Jesus, eu oro, porque eu sei que, continuando do jeito que está, à medida que o fim for chegando, em algum momento eu vou ter que abandoná-los. É duro isso, mas é verdade, porque se eu for para o céu e eles não forem, eu não vou abandoná-los. Eu não consigo levar eles para o céu, não tem como eu dizer, Jesus, o senhor sabe que eu sou gente boa, então tem aqui esse primo meu aqui, gente boa, se o senhor puder abrir uma exceção aí. Não vai ser assim. Então, se eu entendo que se eles não têm Jesus, eles não vão para onde eu vou, ou eu luto diariamente para eles terem Jesus, ou eu entendo que vai ser diferente. Não tem um caminho mais ou menos. Pastor, mas aí eu vou ter que falar para Jesus, para todo mundo, todos os dias? É. Mas, pastor, eu nem consigo, às vezes, estar com Jesus mais de 1 minuto. Às vezes eu não consigo orar, não consigo jejuar. Como é que eu vou conseguir falar de Jesus para outras pessoas? Esse é o problema. É que a gente só fala do que a gente conhece. Talvez você precise conhecer primeiro. Talvez você precise se relacionar primeiro. E esse é o alerta de Jesus para você. Se você está falando pouco, eu penso Jesus pensando assim, se você está falando pouco de mim, é que você precisa me conhecer mais. Porque você precisa conhecer o que você vai falar de mim para as pessoas. Porque se você simplesmente chegar para as pessoas e dizer, Jesus morreu por você naquela cruz. Vamos ser bem racional e frio. Se você chega para alguém que está ali na droga, na cracolândia, sei lá, na prostituição, em qualquer situação, no dia a dia normal, e você chega para ele e fala assim, Jesus morreu por você na cruz. Ele para de uma forma racional e pensa, como que Jesus morreu por mim na cruz se eu nem era nascido quando ele morreu na cruz? Pensa de um jeito racional. Como que Jesus morreu na cruz? Ele morreu, tudo bem, ele ressuscitou, até acredito que ele ressuscitou e foi para o céu. E ele está lá no céu, e aí, beleza? E aí? Como é que aquela morte na cruz foi por mim? Especificamente. Aí você para e fala, rapaz, não é que faz sentido mesmo? Porque na hora que quando Jesus morreu, você nem era nascido, nem eu. Aí você começa, será que ele morreu por mim também? Porque eu também não era nascido. Como é isso? Aí você começa a ser influenciado para dissolver aquilo que para você, 1 minuto atrás, era uma crença absoluta. Mas como é que você resolve esse problema? Ouvindo o próprio Jesus. É lendo na Bíblia o que foi que Jesus fez. E aí você vai ler, vai estudar e vai compreender, e o Espírito Santo vai dar aquela liga para que aquilo que você não entenda fique claro para você. Por fim, você precisa viver o padrão de Deus. Porque você pode estar orando, estar jejuando, você pode estar lendo a palavra, simplesmente por ler, sem uma conexão forte. Você pode até andar com os crentes, começar a sair com o pessoal da igreja, começar a sair com os crentes, mas você escolhe fazer isso como uma estratégia de ficar de boa com Deus. O que você precisa fazer é viver o padrão de Deus. E o padrão de Deus é rigoroso. Pastor, mas é difícil. Difícil é Satanás. O padrão de Deus é rigoroso, mas é libertador. O padrão de Deus está lá em Romanos 12:2, diz assim, bichinha até leu aqui, Emily. Bichinha. Mas a gente só chama de bichinha quem a gente tem carinho, você sabe, né? O bichinho, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Só vai experimentar quem se permitir se amoldar no padrão dele. Não tem negociação. Pastor, mas assim, eu venho para o culto dos jovens, dos adolescentes e tal, beleza, eu não mato, eu não roubo, mas quando chega em casa é um desastre com pai e mãe, ou é um desastre com os filhos, no caso dos pais. É um desastre no relacionamento. É um mau testemunho diário para os vizinhos. Ao ponto de alguém dizer assim, fulano é crente, eu nem sabia que fulano era crente, não. É esse o padrão que você quer durante a semana viver, para no sábado vir enrolar Deus no culto? No domingo vir enrolar Deus no culto?
O padrão lá fora é duro, mas é um padrão possível de ser vivido. E Jesus veio para mostrar isso. Veio, viveu, não pecou, morreu, ressuscitou, para dizer para você, ressuscitei, estou voltando para fazer com você o caminho que eu percorri. A lógica de Jesus é essa, eu fui, percorri, mostrei que era possível viver sem pecado, morri, ressuscitei, voltei, para começar o caminho lá com você de novo e ir te mostrando por onde é o caminho que você tem que ir sem pecar, até que você morra e vá comigo para o céu. Não tem coisa mais simples do que isso? Não tem. Agora, por que a gente não vive isso na prática? Porque na maioria das vezes a gente quer que o nosso jeito vá encaixando e a gente quer achar um jeito de enrolar Jesus. E não tem tempo mais de enrolar Jesus. Não tem tempo mais. A gente não vai mais poder ficar inventando desculpa para nada. Nós choramos pelas pessoas que não estão conosco aqui, estão no mundo? Choramos. E vamos fazer o que por elas? Nós vamos sair amanhã e visitar elas? Nós vamos mandar uma mensagem para elas dizendo que nós estamos orando por elas? Nós choramos quando a gente vê uma pessoa na rua passando uma necessidade e a gente entende que ela não tem Jesus, nós vamos só orar por elas? Ou nós vamos pegar um pouco do que a gente tem em casa e levar para ela? Outro dia eu estava no centro da cidade, passou uma pessoa, um morador de rua, eu estava um pouco distante, e ele falou assim para o cara, me arranja um trocado para eu comer? Eu não sei se de fato era para isso, mas quando ele falou isso, a pessoa respondeu assim, eu vou lhe dar dinheiro para você ficar usando droga? E parece um argumento justo, não parece? Porque realmente, você pegar o dinheiro do seu trabalho, entregar para uma pessoa para ela ir ali fumar uma pedra, é injusto. Mas se o princípio era esse, a resposta deveria ser, você quer esse dinheiro para comer? Bora aqui comigo comer. Para aqui, para numa lanchonete, compra um lanche e entrega. Se ele dissesse, não, eu não quero lanche não, eu quero dinheiro, aí ele vai fumar a pedra dele no inferno. Mas se ele disser que ele queria comer, você pode dar o dinheiro, porque quando o cara fuma uma pedra de crack, ele acende essa pedra na antessala do inferno. Ou você acha que não? Você acha que quando ele acende uma pedra de crack, que custa R$5, R$10 e destrói a vida dele, você acha que ele acende aquela pedra num ambiente de paraíso, de céu? Ele acende aquela pedra num ambiente de inferno. Quando ele acende aquela pedra, é como se abrisse um alçapão para o inferno e ele estivesse na beira, esperando só alguém empurrar. Se você acha que a droga é algo diferente disso, a droga talvez seja um dos canais mais poderosos de levar pessoas para o inferno. E a gente está olhando como se não fosse um problema nosso, porque ou a gente não usa, ou a gente não conhece ninguém que usa, ou não tem no nosso meio alguém que usa, então a gente não é problema nosso. Se você quer tirar pessoas do inferno, você precisa começar a olhar para todas as frentes que levam essas pessoas para o inferno. Isso tem que fazer você chorar. Pastor, se eu for ficar me preocupando com todas essas coisas, todos os dias eu vou chorar, minha vida vai ser uma tristeza. Não vai ser. Todos os dias você vai ter experiências poderosas com Jesus. Jesus vai te mostrar o que fazer, inclusive o que não fazer. Porque em algumas situações, Jesus vai te frear, porque não cabe você fazer. Em algumas situações, não cabe você fazer. Em algumas situações, ele vai te frear. Eu já presenciei isso aqui. Do coração querer ajudar e o Espírito Santo dizer, não, deixa o processo dele lá. É o processo dele. E aí eu compartilhar com alguém e alguém dizer, também tive vontade de ajudar, mas Deus não deixou. Aí eu falei, então está tudo certo, deixa passar o processo dele lá. Mas eu estou aqui, Deus, não é para eu ajudar? Tá, mas eu estou aqui, viu? Na hora que for para ajudar, me avise. Não é agora, mas pode ser amanhã. Então me avise, eu estou aqui. Eu preciso estar nessa conexão de estar pronto o tempo inteiro. E como é que eu fico pronto o tempo inteiro para fazer o que Jesus quer? Quando eu sei o que Ele quer. E eu só sei o que Ele quer quando Ele me diz. E muitas vezes Ele só me diz quando eu pergunto. E o perguntar é quando eu leio, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu pago o preço. Você tem que escolher, a sua escolha de hoje, a peça do louvor pode vir, a sua escolha é, você vai ser um membro de igreja, que tem uma agenda cristã para cumprir, ou você vai ser um crente que crê em Jesus e que está pronto para que Jesus te use da forma que Ele quiser usar. É essa a escolha. A escolha é, se você quer só ser um frequentador de agenda, vir para cá na quinta, no sábado, no domingo, e ficar bem visto, e não matar e não roubar, e ser legal, ou se você quer ser reconhecido como aquela pessoa que, quando você chega, aquele ambiente se transforma. Quando você chega, a presença de Deus é percebida naquele lugar.
E a grande armadilha de Satanás nesse tempo é que parece que só os super crentes podem fazer alguma coisa. E as pessoas dizem, não, eu vou chamar o pastor, não, vou chamar o diácono, vai chamar quem? É você. E talvez você não saiba porque você não está lendo, porque você não está perguntando a quem dá a ordem. Hoje é o dia de você se conectar de um jeito diferente com Jesus. Jesus, até aqui eu talvez tenha feito 10% do que era para eu fazer. Talvez eu tenha feito até menos. E eu estou até cansado fazendo esse pouquinho. Mas eu queria que o Senhor me mostrasse quais são os outros 90% que eu não fiz e quero que o Senhor caminhe comigo, porque sozinho eu não vou conseguir. E aí nós vamos, não só com a oração poderosa, nós vamos também com ações, buscar cada pessoa que se desviou, buscar cada pessoa que não conhece Jesus ainda, buscar cada pessoa que está na beira da situação de ir para o inferno. E a gente precisa ter isso como nossa rotina, como algo do nosso dia. Eu vou acordar amanhã e a minha oração de amanhã já vai ser diferente. Eu já vou pedir a Deus diferente para que Ele possa me capacitar amanhã e amanhã eu já comece a fazer a diferença. Nós estamos num trabalho, num exercício aí difícil, tentando nos conectar a outras igrejas, tentando nos conectar a outras pessoas para que a gente forme um grande exército, mas é muito difícil. Porque às vezes, se for uma igreja menor, não quer porque acha que a igreja maior vai engolir. Se for uma igreja maior, não quer ceder o controle. Então, às vezes eu falo com o pastor assim, vamos fazer um negócio assim, que dia é seu culto jovem aí? É sábado? Então, o meu é sábado, faz o seu na sexta, porque a gente vai ter a opção da sexta e do sábado. Se puder fazer na quinta, faz na quinta, porque a gente vai ter quinta, sexta e sábado, para que o jovem possa escolher onde ele vai. Porque não está escrito em lugar nenhum que ele tem que vir para cá. Se ele não estiver vindo para cá, mas ele estiver indo para uma outra igreja, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, com a cumpridora da palavra decente, não tem problema nenhum. O problema é que ele não está indo para nenhuma. Não está indo para nenhuma é o problema. Então, se eu tenho pessoas que visitaram a gente aqui, se converteram em Portão, e é difícil para elas virem para cá, eu preciso conhecer uma igreja em Portão que eu possa dizer, eu vou na igreja do pastor tal. Ontem, essa semana eu encontrei um amigo querido, foi tomar um café lá em casa. E eu convidei ele muitas vezes para estar conosco aqui. Ele me disse, eu estou numa igreja lá em Portão, lá com o pastor, e estou me sentindo bem. E eu conheço o pastor dele. É meu amigo, eu conheço. Eu falei, você está numa igreja séria, você está na igreja de um pastor legal, orientado pela palavra. Fica firme lá. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Mas fica firme lá e ajuda ele na obra. Porque ele é um pastor sério. Se não fosse, eu ia dizer, fica ligado que o negócio lá é meio ruim. Mas ele estava lá. Não está escrito em lugar nenhum que eu tinha que trazer ele para cá. Quem está me entendendo, diga amém. O que eu preciso é fazer com que as pessoas que não estão em lugar nenhum estejam com Jesus, não importa onde está. E esse desprendimento é que vai fazer a gente avançar. Não tem competição. O que eu preciso é que as pessoas escolham por Jesus. Não importa onde vai ser. Pode ser inclusive no secreto do quarto. Em algum momento ela vai se conectar com a igreja, porque a gente precisa congregar. Essa é uma outra armadilha. Eu não vou congregar, eu estou com Jesus em casa. Essa é uma outra armadilha. Nós precisamos caminhar com quem está na luz. Nós precisamos caminhar com quem está no caminho para o céu. Fique de pé. Nós já estamos enterrando. Misericórdia, não foi eu não, né? A minha oração nessa noite é para que você que chegou aqui ou que está assistindo a gente pela live, entenda que você não tem muita opção. Você tem a opção com Jesus e a opção sem Jesus. Eu até tenho que lhe dizer que as duas opções vai ser difícil. Mas sem Jesus é impossível. Pastor, mas depois que eu virei crente, depois eu tenho uns amigos que viraram crente, só diz que tudo ficou difícil. É porque antes ele não dizia como era difícil. Pergunta para ele o que ele vivia antes. Ele tinha coisas aparentemente boas. Agora, a nossa perspectiva não é aqui. E se você olhar para a perspectiva de não ser aqui, não tem outra opção. Você vai sair amanhã correndo atrás das pessoas que você conhece que não tem Jesus para falar de Jesus para elas. Vai disparar na sua cabeça, como disparou na minha, um relógio de contagem regressiva que vai dizer assim, amanhã eu tenho que falar com mais pessoas, e tenho que falar com mais pessoas, e tenho que falar com mais pessoas. E se é para eu ficar cansado e exausto, eu não vou ficar cansado e exausto de ficar correndo atrás das outras coisas. Eu vou ficar cansado e exausto de correr atrás das pessoas para falar de Jesus.
Eu conversava com uma pessoa, eu vou pensar se eu vou dizer o nome. E ele me dizia assim: pastor, essa semana aconteceu um negócio. Uma pessoa me ligou e me disse que eu estava... uma oportunidade de trabalho. E ele falou assim, ela me ligou dizendo que eu já estava lá para trabalhar, mas eu não senti paz de Deus de trabalhar lá. E assim, Deus está fazendo eu prosperar nas áreas que eu estou mexendo. Só que essa pessoa quer que eu vá para lá e eu não quero. Eu falei, a decisão mais fácil do mundo tomar aí. Diz não lá e diz que Deus não direcionou você para lá. Ele não, a decisão que eu tomei é essa. É até bom, porque talvez eu até trabalhe menos. Mas o que Deus está mandando eu fazer é onde eu estou. Eu estou alcançando pessoas onde eu estou. Eu estou falando de Jesus onde eu estou. Vou até ganhar talvez menos. Mas é onde Jesus quer que eu esteja. Eu falei, mestre, sua decisão está tomada. Ele, não, já está tomada. E você está pronto para dizer não a algo que aparentemente é melhor, para te tirar do lugar onde Deus colocou você? Ah, pastor, mas eu nem estou trabalhando. Mas Deus colocou você em algum lugar. Talvez nesse momento na sua família, talvez nesse momento na sua rua, no seu bairro. Talvez até com alguém que nem é da sua família. Talvez você esteja conectado ou conectada, íntimo com alguém que nem é da sua família. Mas que essa pessoa vai ver o seu testemunho e vai dizer, caramba, é isso. Você está disposto a pagar o preço de dar o testemunho por Jesus, começando por você, começando essa transformação para você? Se você entendeu e você quer, a partir de hoje, essa experiência poderosa com Jesus, de orar, de ler a palavra, de estar com Ele conectado, de ser obediente, sobretudo de mudar o seu padrão para o padrão de Jesus, se você quer fazer isso, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você não quiser vir, você levanta uma das suas mãos, nós vamos orar por você do mesmo jeito. Que quer se conectar com você, que quer que você leia mais, que você ore mais, que você jejue, que você mude o seu padrão, que esse Deus que quer que você se conecte com Ele de uma forma poderosa, revele para ti a tua face e te dê a paz. Não saia sem abraçar alguém, abrace alguém e tenha comunhão, em nome de Jesus.